Eu sou o Marcelo Lima, sou médico e venho, através desse canal do YouTube, Vivendo com Saúde, trazer informações de uma maneira mais compreensível para o público leigo. E hoje eu quero falar sobre um tema extremamente importante, sobre as 3 doenças que estão se alastrando no país. A que a gente já conhece já há bastante tempo é a dengue, né? Nós vamos falar sobre ela e vamos falar também sobre a zika e a chikungunya, que são as mais recentes, estão causando um certo alarde no país. Bom, importante saber que o Brasil vive uma epidemia de dengue, isso aí já é notório. Há muitos anos o Brasil vive sempre, em toda a época de verão principalmente, sendo atacado pela questão da dengue. São cerca de 1.500.000 casos em 2015. É muito, muito, muito. Isso equivale a um aumento de 169% em relação a 2014. Quer dizer, houve mais que dobrou, praticamente 2 vezes e meia, aí o número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue. Ele é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, esse bichinho chato aí que a gente está vendo, né? Mas esse mosquitinho não transmite só a dengue, ele transmite também a chikungunya, a zika e a febre amarela, que graças a Deus ela não está em níveis epidêmicos, ela ataca principalmente de forma endêmica a região norte do país. Vamos falar sobre a dengue inicialmente. A dengue é uma doença febril causada por uma infecção viral, então é um vírus o causador da dengue. Existem 4 sorotipos do vírus da dengue, o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Ou seja, uma pessoa pode pegar os 4 tipos de dengue. A infecção, quando você contrai dengue, ela só te protege daquele sorotipo. Então, se você pegou o dengue tipo 1, você nunca mais vai pegar o dengue tipo 1. Então, é possível uma pessoa pegar 4 dengues, né? E aí, depois da 4ª dengue, dificilmente ele vai ter dengue novamente, porque ele já vai estar imunizado. Dentre as 4 doenças transmitidas pelo Aedes, ela é a mais conhecida e presente no Brasil. Eu espero que esse fato ainda permaneça, que as outras 2, que são agressivas também, venham a ser exterminadas. O país hoje vive uma epidemia de doença com cerca de 750 casos para cada 100 mil habitantes. São dados de 2015, ou seja, 750 pessoas a cada 100 mil contraíram dengue. Mas só que no estado de São Paulo, nós tivemos 2.438 casos para cada 100 mil habitantes, quer dizer, alarmante. É realmente uma epidemia calamitosa. Como é que é dada a transmissão? Então, quem pica os seres humanos é a fêmea do mosquito da dengue. Na verdade, ela não se alimenta do sangue, mas ela necessita do sangue no ciclo da sua reprodução. Mas para haver a transmissão da doença, o mosquito ele precisa estar contaminado com o vírus. Não é porque você foi picado por um Aedes aegypti, né? Que é aquele mosquito que parece que está vestindo uma meia listrada de preto e branco, uma meia do Botafogo, do pessoal do Rio, que significa dizer que você vai estar com dengue. Não, de forma alguma. Ele tem que estar infectado. E ele tem que estar infectado já por pelo menos 2 semanas. Então, só assim ele pode transmitir a doença, porque o vírus precisa passar por um ciclo dentro do mosquito, e aí após 2 semanas esse vírus já está habilitado então a infectar as pessoas após a picadura do mosquito da dengue. E é importante ressaltar que a dengue ela não é transmitida diretamente humano para humano, tá? É necessário então ter esse vetor que é o mosquito. Então as pessoas não precisam ficar com medo de uma pessoa com dengue, né? Ela não se transmite pelo beijo, pelo abraço, pelo aperto de mão, talheres, toalhas ou relação sexual. Isso aí você não precisa se preocupar. Esse é um mosquito realmente bastante desagradável. Quais são os sintomas da dengue? Bom, o tempo de incubação entre a pessoa ser contagiada, né, contaminada com o vírus, e ela chegar a desenvolver os sintomas é de 4 a 7 dias. Então, não é possível você fazer a diferença
entre os 4 sorotipos. Eu tive dengue tipo 1, eu tive dengue tipo 2, não dá para saber porque os sintomas são os mesmos. O espectro das manifestações, ela variam desde um quadro assintomático, com mínimo de sintomas, até a temida dengue hemorrágica. Então, a pessoa pode simplesmente contrair dengue e não sentir absolutamente nada, ou evoluir até a dengue hemorrágica e vir a óbito. Nos pacientes que desenvolvem sintomas, nós vamos ter 2 tipos de manifestação. O tipo clássico, a dengue clássica, e a dengue hemorrágica. Vamos falar um pouco sobre os sintomas da dengue clássica. Ela caracteriza-se por febre alta, dores de cabeça, e essas dores de cabeça são intensas, dores nos olhos, as pessoas têm a sensação até que o globo ocular vai sair de tanta dor, a gente chama de dor retroocular, atrás dos olhos, um cansaço, e uma intensa dor muscular, o que justifica o apelido de febre do quebra-ossos. Então as pessoas têm a sensação de que elas passaram dentro de um triturador, né, ou um moedor de carne. Aparecem manchas vermelhas, principalmente no tórax e no membro superior, que vão desaparecer quando você comprime. Comprimindo aquela mancha, desaparece. Isso vai normalmente aparecer no 3º dia de febre. Outras manifestações que também podem ocorrer é a diarreia, o vômito, a tosse, a congestão nasal, e que esses sintomas são muito parecidos com as demais viroses, os resfriados e as gripes que as pessoas pegam por aí. O quadro de dengue clássica ela dura de 5 a 7 dias e ela vai desaparecer espontaneamente sem deixar qualquer sequela, né? E a dengue hemorrágica? Quais são os sintomas? Primeiro, para você entender como é que funciona, ela caracteriza por alterações na coagulação. Então, o sangue vai ter uma menor capacidade de coagulação e por inflamação dos vasos. Com isso, nós vamos ter as seguintes manifestações. Os vasos vão perder o líquido do sangue, né? O soro ele vai sair do vaso e vai para os espaços que ele encontrar. Então, lá na pleura, ele vai gerar o derrame pleural. No peritônio, que é, vamos colocar assim, que é a membrana que reveste as vísceras do abdômen, ele vai também se encharcar, gerando ascite. O extravasamento pode ser tão intenso que o doente pode evoluir para o choque circulatório e o óbito. Então, a gente tem que ficar muito atento. Também há uma queda do número de plaquetas, podendo acarretar a hemorragia. Um sintoma muito comum da dengue hemorrágica é a dor abdominal. Então, se você teve dengue, está na fase da dengue, começa a ter muita dor abdominal, é importante você correr imediatamente ao hospital para ser avaliado. Também pode ocorrer hepatite pela dengue. E essa forma hemorrágica parece ser mais comum em pacientes que apresentam um segundo episódio de dengue. Então, de alguma maneira, se especula que é uma reação autoimune. Dificilmente a pessoa vai ter uma dengue hemorrágica quando é a primeira manifestação da doença. Sintomas em casos graves. Então, uma dor abdominal intensa e contínua, uma pele fria, úmida e pegajosa, uma hipotensão, podendo levar ao choque, como a gente já falou, sangramentos que não cessam espontaneamente, então sangramento nasal, sangramento oral, quer dizer, por onde há orifício a pessoa começa a sangrar. Letargia, que é ficar devagar, prostrado, dificuldades respiratórias, até pelo quadro de derrame pleural, e em casos extremos a dengue pode matar. Só para você ter ideia, no ano de 2015 nós tivemos 839 mortes no Brasil por conta da dengue. Isso é um aumento de 80% em relação a 2014. Então, se já não fosse grave a situação da Zika, a situação também da chikungunya, nós teríamos que estar alarmados para essa questão da dengue. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico. Então, os sintomas descritos, os médicos já estão acostumados há anos já com a manifestação da dengue e não é difícil o médico chegar a essa conclusão. Mas também nós vamos fazer chamado teste rápido, que ele vai detectar os sintomas logo no início do quadro, ele fica pronto mais ou menos 20 minutos. Já o diagnóstico da dengue hemorrágica, ele é feito também através do teste rápido para dengue e é necessário também o hemograma, porque a gente vai ver as alterações do sangue e com isso a gente fecha o diagnóstico de dengue hemorrágica. Qual é o tratamento? Então, as pessoas com sintomas de dengue, elas devem primeiro procurar um médico, sempre.
Sempre. Não subestime a dengue. A dengue ela é perigosa. Deve fazer repouso, beber bastante líquido. Você ingerindo bastante líquido, você vai estar, primeiro, ajudando todo o sistema imunológico, expelindo o vírus via urina. Do ponto de vista de medicamento, eu aconselho o uso de paracetamol. Não se deve usar aspirina, anti-inflamatórios, porque se a pessoa tiver com uma dengue hemorrágica, por exemplo, ela já está com uma tendência à hemorragia e esses medicamentos potencializam esse fenômeno. Não existe remédio contra a dengue, tá? É repouso e sintomático. Caso apareçam os sintomas da versão mais grave da doença, é importante procurar um médico imediatamente. Agora é interessante informar que já foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a vacina contra a dengue. Tá? Ela está autorizada a ser aplicada dos 9 aos 45 anos e ela consiste em 3 injeções a serem administradas em intervalos de 6 meses. Ou seja, em um ano você está imunizado. Você tomaria no momento zero, uma outra vacina aos 6 meses, uma terceira vacina em um ano. Né? E ela está contraindicada para pacientes gestantes. Nós vamos falar agora sobre o chikungunya, que é também uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, que a gente pode ver aí esse famigerado inseto. A chikungunya teve mais de 17 mil casos suspeitos no ano de 2015, mas só 374 foram confirmados por diagnóstico laboratorial. Os outros 6.350 foram confirmados por critério clínico e 8.926 não tiveram resultados conclusivos, até porque estava uma fase inicial da doença aqui no Brasil. Os primeiros casos nativos da doença no Brasil apareceram em setembro de 2014, né, em Oiapoque, no Amapá. A origem do nome chikungunya ela é africana e significa aqueles que se dobram. Isso porque, devido às dores articulares, essa é uma postura que o doente passa a assumir frente a essas fortes dores. Como é que é dada a transmissão? Novamente, é a fêmea do mosquito Aedes. Para haver a transmissão da doença, o mosquito precisa estar contaminado com vírus, como é na dengue. Então, ele tem que ter sido infectado pelo vírus do chikungunya para poder transmitir. E, além disso, o mosquito só transmite a doença se tiver contraído o vírus há cerca de 10 dias, porque, como na dengue, ele precisa desenvolver todo o ciclo, né, do vírus dentro do mosquito para que ele seja viável para contaminar. Existe também a transmissão vertical, que ocorre da mãe para o bebê durante o parto, mas até onde sabemos, o vírus chikungunya não causa má formação no feto. Isso são informações até o momento, mas é claro que com o alastro da epidemia, nós vamos ter mais informações a respeito desta virose. Eu não canso de falar que esse é um mosquito que aquilo que ele causa de menos pior é esse zumbido chato, né? Vamos ver os sintomas da chikungunya. A incubação é até 2 semanas, então entre a pessoa ser inoculada e manifestar os sintomas leva mais ou menos aí uns 15 dias. A maioria dos casos, a doença surge entre 3 a 7 dias após o indivíduo ter sido picado pelo mosquito. É uma febre repentina, febre alta, acima de 39 graus. A pessoa apresenta dores nas articulações de pés e mãos, que é mais intenso do que nos quadros de dengue, surge nas primeiras 48 horas. Então, essas dores articulares nos pés e nas mãos é muito característica da chikungunya. É realmente debilitante. Vai também aparecer manchas vermelhas na pele, cerca de 2 a 3 dias de doença, podendo até ser pruriginosa, ou seja, gerar coceira. A pessoa também apresenta dor de cabeça, dor nos músculos, cansaço, diarreia, vômitos, a conjuntivite, dor de garganta. Você vê quanta coisa, né? Dor abdominal. Na fase aguda, ela pode durar de 3 a 7 dias esses sintomas, período no qual os sintomas começam a desaparecer. Mas olha só, cerca de 80%, isso é um número muito alto, das pessoas que tiveram a chikungunya vão desenvolver a fase chamada subaguda, que ela se caracteriza pela continuidade ou mesmo piora das dores articulares. Então, passado esses 7 dias da doença, 80% das pessoas vão continuar com as dores, ou as dores vão até piorar. Apesar de não ter mais febre, o paciente pode permanecer semanas
até 3 meses com essas dores. E são dores tão intensas que podem levar, inclusive, ao absenteísmo, ou seja, falta ao trabalho. Se as dores durarem mais de 3 meses, dizemos então que o paciente entrou na fase crônica da doença. E, pasme, ela pode levar até 3 anos de dores. Cerca de 30%, isso é uma coisa boa, não chega a desenvolver os sintomas. Então a pessoa contrai o vírus ou tem sintomas absolutamente leves ou não manifesta qualquer sintoma. E segundo o Ministério da Saúde, as mortes por conta deste vírus são raras. Quais são as complicações existentes? Bom, primeiro que ela é uma virose mais benigna que a dengue do ponto de vista de morte. Mas ela tem risco de incapacitação por causa das intensas e prolongadas dores articulares. O risco de óbito ela existe quando adquirida por bebê, pacientes maiores de 65 anos ou por pessoas que já previamente apresentam outras doenças debilitantes. Entre as complicações possíveis na população mais debilitada, essa que eu acabei de citar, nós podemos ter a meningoencefalite, a síndrome de Guillain-Barré, a hepatite aguda, a insuficiência renal aguda, a surdez, lesões oculares, miocardite, pericardite e insuficiência respiratória. Como é que é feito o diagnóstico? Assim como na dengue, a febre chikungunya pode ser diagnosticada por sorologia. Então você colhe o sangue para saber se existem lá os anticorpos contra o vírus. Os anticorpos tipo IgM já podem ser identificados a partir do 5º ou 7º dia de sintoma, que é a época que você colhe então os exames. Existe também uma forma rápida de diagnosticar a doença, que é o chamado RT-PCR, mas esse é um exame caro, né? E costuma ser capaz de diagnosticar a febre chikungunya já nos primeiros dias de doença. Qual é o tratamento? Bom, tal como na dengue, não existe um medicamento específico para a chikungunya. Não há um medicamento que haja diretamente contra o vírus, de modo a eliminá-lo do organismo. A maioria dos pacientes irá se curar de forma espontânea após 7 a 10 dias, e o tratamento se propõe, portanto, ao suporte sintomático. Como eu disse, na questão da dengue, beber de 1,5 a 2 litros de água por dia. A droga mais indicada é o paracetamol, por conta de ser parecido com a dengue. Às vezes a pessoa acha que está com chikungunya, está com uma dengue, ela pode evoluir com uma dengue hemorrágica, e determinados medicamentos não podem ser utilizados, né, como eu estava falando, a questão aí da aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios. E vamos falar agora, finalmente, da Zika. O vírus Zika foi identificado pela primeira vez em 1947 na Uganda, em um macaco rhesus. Esse macaco ele é utilizado para fazer todo tipo de pesquisa. Nesse caso, estava sendo feito para a pesquisa da febre amarela. Inesperadamente, então, o vírus Zika foi descoberto no Brasil, em maio de 2015, na Bahia, trazido provavelmente por algum turista. Eu costumo dizer que foi lá na semifinal da Copa do Mundo, quando o Brasil levou de 7-1, né, da Alemanha. E aí o pessoal gritou, ih, deu Zika. Mas alguns especialistas até acreditam que a introdução do vírus no Brasil se deu durante a maciça vinda de turistas na Copa do Mundo de 2014. E aí eu fico preocupado com a questão das Olimpíadas também, por conta dessa invasão maciça de turistas. Como é que é dado a transmissão? Ela novamente é pela fêmea do mosquito Aedes. Pode haver a transmissão da doença, para haver a transmissão da doença é importante que o mosquito esteja contaminado com o vírus há pelo menos 10 dias, tão semelhante à chikungunya e à dengue. O vírus Zika pode ser encontrado em fluidos biológicos como leite materno, urina, sêmen e saliva. Isso não significa, porém, que esses fluidos sejam necessariamente fonte de contaminação, mas agora, reportagens recentes já foram confirmada a primeira transmissão, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, por via sexual. Novamente, a coisa que menos incomoda nesse mosquito é o barulho. Quais são os sintomas mais comuns da Zika? Primeiro, a incubação leva de 3 a 12 dias. 20% das pessoas vão ter Zika e não vão sentir nada. Ela normalmente dá uma febre baixa, 38, 38,5. Dói as articulações das mãos e dos pés, é menos intensa que a chikungunya.
Aparecem manchas vermelhas na pele também. Então você vê tudo muito parecido. Coceira na pele, dor de cabeça, dor nos músculos, a conjuntivite, dor nos olhos, né? E a fotofobia, que é a pessoa fica evitando a claridade, né? Incomoda a claridade. Então veja, esses sintomas são todos muito parecidos. E é difícil muitas vezes distinguir. Quais são os sintomas menos comuns? Então pode acontecer a prisão de ventre, a diarreia, aftas, vertigem, dor abdominal e perda do apetite. São sintomas menos comuns, mas também podem aparecer. Quais são as complicações? Bom, ela é uma infecção benigna que costuma durar de 2 a 7 dias e não provoca complicações hemorrágicas como a dengue. Porém, o quadro de dor nas articulações pode demorar até um mês para desaparecer. Né? Ela permanece bastante tempo, não como a chikungunya, que a gente viu que em alguns casos pode durar até 3 anos, mas ela demora até 30 dias para desaparecer. E aí no adulto existe a síndrome do Guillain-Barré, que é um nome mais simples do que falar polineuropatia, polineuroradicolopatia, né? Que é uma doença, um processo que começa a atingir os nervos e a pessoa inicia-se então com um quadro de dormência, principalmente na extremidade, nos pés. Essa dormência, fraqueza vai ascendendo a tal ponto que a pessoa não consegue mais andar, fica restrita ao leito. E se essa doença vai sendo progride sem um tratamento adequado, essa paralisia pode alcançar então os nervos aí que fazem a musculatura da respiração e a pessoa morre por asfixia. Então é uma doença grave, tem que ser tratada, tem que ser internada, né? Muitas vezes tem que ser entubada para poder manter a pessoa ventilando e pode ficar com sequelas, às vezes definitivas, a pessoa não voltar mais a andar ou necessitar de longos tratamentos fisioterápicos para a pessoa ter a sua capacidade de andar restabelecida. A questão polêmica da microcefalia, né, que foi primeiro inicialmente descoberta no Brasil. Então temos casos, centenas, talvez já milhares de casos de microcefalia, que é gravíssimo, né, compromete tremendamente aí a intelectualidade da criança, a capacidade cognitiva. O risco de microcefalia ela é maior se a gestante contrai a febre zika nos primeiros 3 meses de gravidez. O fato de uma gestante ter febre zika durante a gestação não é garantia que o feto terá má formação, tá? Então, não é porque contraiu o zika que vai nascer uma criança com problema. Como é feito o diagnóstico? É através da sorologia, né, para o zika vírus. Normalmente, ela lá para o 5º dia, como é na chikungunya, você vai atrás do IgM, dos anticorpos, para ver se a pessoa está manifestando. Ainda não temos teste rápido, pelo menos até o momento. Como é que é feito o tratamento? Então, ela é uma doença autolimitada. Tal como na dengue, não existe um tratamento específico. Né? Não há um medicamento que haja diretamente contra o vírus. Né? E as pessoas que são infectadas com Zika, eles desenvolvem imunidade, ou seja, a pessoa só contrai Zika uma vez. Pelo menos só temos até agora uma variação desse vírus. O tratamento que se propõe, portanto, é sintomático, como na dengue, beber bastante líquido, usar o paracetamol por conta, como na chikungunya, a gente não sabe se é dengue, pode ser uma dengue hemorrágica disfarçada. Né? Agora eu queria falar sobre o ciclo de vida do mosquito, da dengue. Isso é muito importante até para a gente poder acabar. Nós sabemos que 80% da responsabilidade da disseminação dessas doenças é da população mesmo, por conta de que ela permite a reprodução desse mosquito, que é um vetor, ou seja, um transmissor dessas 3 doenças que estamos estudando hoje. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito se dá até a forma adulta, pode levar um período de 10 dias. Ou seja, se você fizer um pente fino na sua casa, né, na sua residência, e uma vez por semana você consegue pegar ainda o mosquito na fase de larva e aí você consegue eliminá-lo. Então é importante você fazer isso pelo menos uma vez por semana. Né?
Após a cópula, a fêmea precisa realizar a hematofagia, que é a ingestão do sangue, porque isso é necessário para aí a questão reprodutora do animal. A desova vai acontecer em criadouros com água limpa e parada. Os ovos, então, são depositados nas paredes do criadouro, bem próximo à superfície da água, porém não diretamente sobre o líquido. Por isso que é importante, quando você for lavar um jarro, né, um pote de planta, você esfregar bem o rebordo, porque ali pode ter ovos e você não está vendo. Agora, pasme, uma fêmea pode colocar até 1.500, pode produzir 1.500 ovos durante a sua vida. Ou seja, olha a quantidade de mosquito que pode ser produzido com uma única fêmea. Os ovos são distribuídos, então ela é muito esperta, ela vai distribuindo os ovos em vários lugares. Então ela não coloca tudo, né, como diz aquele ditado, não coloca todos os ovos num cesto só. Ela vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Isso é uma estratégia para dispersar, né, e aí aumentar a viabilidade da sua prole. Se a fêmea estiver infectada pelo vírus da dengue, olha que informação interessante. Quando ela coloca a postura, há a possibilidade das larvas já nascerem com o vírus. Olha, então você já nasce 1.500 mosquitos infectados com dengue. E esse vírus, né, quer dizer, esses ovos, eles podem resistir por até 450 dias sem água. Então ele realmente é uma arma letal. Então, o que a gente pode fazer para acabar com esse vírus? Com esses vírus, né? Matando o mosquito. Então, não deixe de fazer isso, não deixe de pesquisar, olhar, combater. Se você vê algum vizinho, ensine para o seu vizinho como combater o mosquito, indique este vídeo, divulgue este vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook e todas as outras redes que existem. Ele é um vídeo divulgação gratuita, você pode colocar na sua sala de aula, você pode apresentar na sua empresa, fique à vontade para divulgar. E não deixe de curtir também o nosso canal Vivendo com Saúde para você receber aí informações de vídeos novos, ok? Um grande abraço.